Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Hoje vamos falar no nosso programa sobre inteligência emocional e interioridade, em que temos aqui a psicóloga Elsa Rodrigues, que é psicóloga clínica e com bacharel em Ciências Religiosas e presentemente encontra-se a lecionar o módulo Inteligência Emocional e Interioridade na Escola Diocesana Razões da Esperança, na Diocese de Leiria, no Seminário de Leiria. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Mas antes de começarmos a nossa conversa sobre este tema que é tão interessante, e acredito que aí em casa deva já estar assim com a curiosidade assim bastante aguçada, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos já nesta manhã entregar à Virgem Maria a nossa inteligência emocional. Que nós possamos entregar as nossas emoções, todo o nosso ser, todo o nosso interior a Nossa Senhora, para que ela também nos ajude a equilibrar e a conhecermos um bocadinho melhor as nossas emoções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aceita uma água? Sim, faz favor. Com licença. Então, enquanto aqui nos servimos, quem é a Elsa? Para quem está lá em casa conhecer um bocadinho melhor. Então, sou mãe de 2 filhos, em primeiro lugar, uma das missões mais importantes. É verdade. Sou psicóloga há 22 anos, vai caminhar para 22 anos. Tirei o curso em Coimbra, na altura. Uma cidade muito bonita. Voltaria para estudar, obviamente. E tenho vindo sempre, desde essa altura, a exercer a ter várias atuações dentro desta área, desde da consulta privada, à área da formação, docência, no ensino superior e desde 2002 a investir imenso na área da inteligência emocional. Sim. Gosto muito de pessoas. Acredito que cada pessoa tem algo de bom sempre para nos oferecer. A nossa preocupação ou o nosso foco tem que ser também a ir ao encontro do melhor do outro. E nesse sentido sinto-me muito grata do caminho que tenho vindo a fazer, porque tenho encontrado pessoas realmente extraordinárias e que me ajudam imenso também a crescer como pessoa e como profissional, Sim. obviamente. Pronto, e como eu estava a dizer, desde 2002 investi muito na área da inteligência emocional e de lá até esta parte tenho procurado efetivamente aliar esta vertente a outras áreas de interesse. A minha área básica, de formação de base, é a área da clínica cognitivo-comportamental, que tem uma atuação, ou prevê uma atuação muito clínica, muito de abordagem depois de psicoterapia, e da formação e no trabalho com equipas. Sim. É que eu invisto muito ou procuro muito socorrer-me desta dimensão da inteligência emocional. Pronto. Assim, de forma muito geral, é um bocadinho aquilo que vou fazendo. É a linha que segue? A linha que eu sigo é cognitivo-comportamental. Claro que com os anos, atualmente a psicologia fala-se muito nas abordagens de terceira geração, que vão muito na lógica do mindfulness, da compaixão, e cada vez mais, obviamente, e com formação, me direciono nesse sentido. Portanto, faço o caminho inicial, mas naturalmente que ao fim de 20 anos nós vamos criando a nossa própria forma de trabalhar com as pessoas e fazendo sempre um upgrade, não é? Claro. Com a formação e com a atualização que a própria ciência, que é a psicologia, nos exige. Pronto, mas sempre este alinhamento.
Claro. Nós ouvimos falar muito sobre aconselhamento psicológico e avaliação psicológica Ok. e psicoterapia. Em que Sim. consiste este tipo de ajuda? Sim, são diferentes tipos de abordagem que um psicólogo poderá fazer. E é muito pertinente essa questão porque o aconselhamento psicológico até vem muito na sequência, em termos históricos, vem muito na sequência do aconselhamento de carreira do início do século XX. Sim. Portanto, ali na época da industrialização. E falava-se muito que era alguém com conhecimento diferenciado em termos de atividades ou de áreas profissionais e ajudava as pessoas a perceber se realmente se identificavam ou não com uma determinada área de atuação ou o que é que poderiam fazer diferente para serem mais produtivas, mais eficientes, mais eficazes. Depois, houve uma adaptação, uma melhoria e percebeu-se que o aconselhamento de carreira podia ser o aconselhamento psicológico. Tem uma abordagem que não contempla tanto a vertente, vamos dizer assim, de doença, poderá ser, mas não é tanto Sim. o objetivo. Será mais o acompanhamento ou a psicoterapia, que serão para situações onde há perturbação. Sim. Por exemplo, porque implica uma atuação com um modelo, com protocolos clínicos específicos, Sim. concretos, e o aconselhamento pode ser mais breve, podem ser 4, 5 sessões de aconselhamento em que a pessoa realmente tem ali uma dúvida, tem algo que a preocupa, mas consegue ainda ter capacidade de, com perguntas orientadoras ou perguntas de maior reflexão, portanto, muito com recurso a exercícios de reflexão escritos, as pessoas conseguem, digamos assim, desembrulhar-se facilmente Sim. daquele tipo de problema ou angústia. No caso de ultrapassar isso para uma questão já de doença, de perturbação, fará sentido pensarmos na psicoterapia, que pode ser um programa, salvo seja, será uma abordagem mais longa no tempo, não serão só de 5, 6 sessões, no mínimo 12, que pode ascender depois, porque isso é considerada a psicoterapia breve, 12 sessões, e poderão ser precisas mais, e em que a complexidade do sujeito está presente e implica uma atuação um bocadinho diferente. Sim. Então, é consultora na área da inteligência emocional e também de equipas. Sim. O que é então a inteligência emocional? Em que consiste? Olha, se me permite, Sim. eu acho que era importante perceber primeiro como é que isto surge, para Sim, depois percebermos exatamente. o que é. Pode ser? Pode, claro. Então, a inteligência emocional, nós começamos a ouvir em Portugal isto sensivelmente no ano de 1995, com Goleman. Mas, quando nós exploramos muito esta área, percebemos que Goleman é o autor mais conhecido, mais lido da inteligência emocional. No entanto, quem realmente lança este tema são outros 2 autores anos antes, que era um professor e depois um discípulo seu, que Sim. aliam-se e começam a trabalhar sobre este tema, que é o Salovey e o Mayer, que mais ou menos finais dos anos 80, inícios dos anos 90, percebem que há uma forma diferente de nós nos podermos auto-ajudar por via da compreensão das nossas emoções. É raciocinar sobre as nossas emoções. E então eles construíram um modelo, que é um modelo hierárquico, que com todo cientificamente estudado, comprovado, não é? Com recurso a imensas pessoas, a muitos estudos, e esse modelo hierárquico assenta em 4 grandes pilares. A percepção das emoções, o saber usar as emoções, o compreender as emoções e, por fim, o gerir as emoções. Há como que aqui um gradativo, desde que eu percebo até o conseguir gerir, Sim. mas há um denominador comum que é da inteligência emocional, que é raciocinar, interpretar,
perceber as emoções que o sujeito está a sentir em si mesmo. Por sua vez, o modelo de Goleman radica um bocadinho disto, mas com algumas nuances ligeiramente diferentes. E apresenta um modelo que é considerado um modelo misto, em que existe também um gradativo, digamos assim. Eu chamo-lhe um gradativo porque na forma como eu trabalho com equipas ou com grupos, ou até agora neste trabalho na Escola Razões da Esperança, o objetivo é ir trabalhando um bocadinho por etapas, para se perceber qual é que é o grande desafio. E segundo o modelo de Goleman, portanto, consiste num autoconhecimento, assento muito na autoconsciência emocional, depois na capacidade de autorregularmos as nossas emoções, motivar-nos, automotivar-nos, a empatia e depois o relacionamento interpessoal. E, portanto, há aqui várias etapas que se vão seguindo umas às outras e em que há um trabalho de crescimento pessoal. O que é suposto na inteligência emocional? Tem a ver com uma capacidade de inteligência diferente do quociente intelectual e prevê que o sujeito tenha a capacidade de melhor se conhecer, conhecer as suas emoções, as emoções dos outros e saber ajustar-se nas diferentes circunstâncias. E isso vai permitir que tome melhores decisões, consiga ter um relacionamento interpessoal muito mais capaz, porque há como que um autojuízo crítico ajustado em todas as circunstâncias e com todas as pessoas, porque eu reconheço o meu estado, reconheço o seu estado e ajusto-me em função daquilo que estou a perceber e a sentir. E esta é a grande mais-valia da inteligência emocional e a grande revolução ali nos anos 90. Existe alguma relação ou ligação entre psicologia emocional e empatia? Claro que sim, existe. E eu até diria que... portanto, os próprios teóricos assim o defendem, eu só reforço ou só posso partilhar aquilo que eles próprios estudaram. A empatia em ambos estes modelos, porque existem outros, mas estes são dos mais conhecidos, a empatia é efetivamente uma preciosidade no relacionamento que nós devemos de trabalhar com os outros. Portanto, eu, ao estar com aqueles que me rodeiam, devo desenvolver, trabalhar ao máximo a minha capacidade de reconhecer a emoção do outro e demonstrar que estou a perceber o que é que ele está a sentir. E se me permite, a propósito da empatia, até há poucos anos existia a ideia de que a empatia é eu sentir aquilo que o outro está a sentir. Atualmente, esta não é a melhor definição de empatia. A empatia é a capacidade de eu demonstrar que estou a perceber aquilo que possa estar a sentir. Porque é muito difícil, para não dizer impossível, eu saber e sentir exatamente aquilo que está a sentir. É difícil. Claro. Agora, eu posso imaginar aquilo que possa estar a sentir numa determinada situação. Porque eu, nessa situação, sentiria algo similar. Pronto. E, portanto, a empatia é isto. A capacidade de eu demonstrar que consigo perceber aquilo que está a sentir. E isso vai permitir que nós nos consigamos sintonizar, digamos assim, criar uma ligação emocional naquele momento que permite que aquela relação se reforce, sustente, se mantenha, que permita a resolução de alguma situação difícil, a superação de um momento complicado, enfim, seja na vida pessoal, profissional, conjugal, o que for. Podemos dizer que a busca do eu é cada vez mais um desafio para o ser humano? É. Porquê? E se repararmos na comunicação social, nas redes sociais, cada vez mais há cursos de desenvolvimento pessoal. O que, por outro lado, também me preocupa e aproveito até esta oportunidade para partilhar isto. Preocupa-me porque
As redes sociais têm efetivamente coisas fantásticas, Sim. sem dúvida, mas se nós não conseguirmos filtrar muito bem o que é que nos chega, uma pessoa um bocadinho desorganizada, sem consciência disso, pode fazer uma opção por um tipo de formação ou um tipo de coach, que agora se fala Sim. muito, ou um psicólogo com uma formação específica, que pode desorganizar ainda mais a pessoa. E é algo que eu me tenho apercebido cada vez mais. A pessoa, uma questão é, alguém que está relativamente bem, funcional, mas que se sente um bocadinho preocupado ou quer tomar uma decisão na sua vida, ok, mas a pessoa está com um juízo crítico e isto, tudo muito certo, a pessoa pode fazer uma formação, não há o risco de haver qualquer tipo ou haver risco de desorganização psíquico-emocional. É diferente se uma pessoa estiver doente, precisar de psicoterapia e a pessoa entra num tipo de formação que implica, por exemplo, olha, como esta que eu estou a fazer, aqui neste momento não é tão profunda, Sim. não há esse risco, mas eu costumo fazer uma formação de inteligência emocional que é muito um trabalho de desenvolvimento pessoal. Sim. E é importante perceber se a pessoa está ou não capaz de fazer aquele curso, porque vamos mexer, passa a expressão, em assuntos muito íntimos, muito delicados, que podem acionar, como os gatilhos emocionais, Eu ia dizer os gatilhos. podem acionar algo de menos bom naquela pessoa. E depois haver dificuldade em reverter, porque estamos ali em grupo, porque só estamos de 15 em 15 dias, ou só estamos de semana a semana, e não há um trabalho de contenção emocional que pode ser preciso quando a pessoa fica desperta com um conjunto de emoções e de pensamentos que a afligem de uma forma avassaladora. Sim. E esse é o risco, por vezes, de se procurar da desinformação. Pronto. E isto eu fazia mesmo aqui um alerta para as pessoas quando precisam de ajuda, explorarem muito bem que tipo de ajuda é que precisam. Se elas próprias não sabem, se me permite, é uma sugestão. Sim. Quando a pessoa não sabe mesmo qual é o melhor caminho, mas gostava de fazer alguma coisa, é importante que se aconselhe de alguém que entenda que é fidedigno, portanto, alguém que conhece o mundo do desenvolvimento pessoal, para poder sugerir, olha, eu acho que podes fazer perfeitamente esta ação de formação, ou eu acho que o ideal era fazeres um acompanhamento com um coach, ou eu acho que precisas mesmo de um psicólogo. Tudo muito certo. Acho que isto é importante, realmente. Sim. Para se poder chegar realmente a um melhor encontro de si mesmo. Sim. Porque a busca do eu é cada vez mais uma ânsia do ser humano. E a procura da felicidade. Sim, não é? Claro. E a procura da felicidade. De que forma é que então a inteligência emocional nos ajuda a irmos mais ao encontro de nós próprios e também ao encontro do outro? Ainda há pouco, quando eu falei dos pontinhos, ainda bem que toca novamente nesse aspecto, porque vamos ao encontro de nós, porque há um desafio na inteligência emocional que é a autorregulação das emoções. Sim. Eu não consigo regular uma emoção de raiva, por exemplo, que é uma emoção primária, se eu não souber que estou com raiva. Uma coisa é eu estar angustiada, outra coisa é estar muito zangada, outra coisa é estar irada e as pessoas dizem, olha, controla isso. Mas eu controlo o quê? O que é que eu estou a sentir? Se calhar até nem estou tão irada e estou mais aborrecida. Ora, irada tem uma tónica emocional completamente diferente de eu estar aborrecida, incomodada, não gostei daquilo que aconteceu. É porque às vezes nós usamos as palavras erradas para a emoção que nós estamos a sentir. Exatamente. E isto é o desafio da inteligência emocional. Portanto, e o primeiro é precisamente o autoconhecimento. Eu saber conhecer-me, quais são as minhas principais qualidades, as minhas potencialidades. Sim. E o que é que eu sinto que me limita, o que é que eu percebo que me limita.
podemos fazer e há uma série de estratégias, de ferramentas de autoconhecimento nesse sentido que nos podem ajudar, e também o heteroconceito, eu poder me munir das pessoas à minha volta, no sentido de me darem um feedback sobre mim, para eu poder realmente perceber, certo, há aqui aspectos muito bons em mim que me tornam muito mais capaz, e há aqueles que me podem dificultar a minha vida. Este é o primeiro ponto. Sim. Obviamente que daqui vamos para um outro, que é o conhecer os meus estados emocionais, eu saber a linguagem das emoções. Eu saber que há emoções primárias, que há emoções secundárias, que há emoções de fundo, porque a tendência que nós temos é, então como é que se sente? E as pessoas respondem... Bem. Exatamente. Espetacular. Isso é uma emoção de fundo. Sim. Que todos nós temos. Estou bem, estou assim, estou mal, olha, nem sei o que tenho. Estou mais ou menos. Estou mais ou menos. Vai-se andando. Exatamente. Que são as emoções de fundo. Portanto, em que nós não discriminamos efetivamente o que é que sentimos. Quando nós exploramos, mas bem como? Bem é exatamente o quê? Estamos mais para o lado da serenidade ou da apatia. É que é completamente diferente. Sim. Se imaginarmos um cursor, não é? Uma linha e um cursor, estou bem. Mas bem como? Olha, por acaso nem estou assim tão bem, até me sinto um bocadinho apática, ou nostálgica, ou melancólica, se calhar triste. Está a ver? Portanto, e esta é a exploração que é importante fazer a este nível. Eu, ao olhar para mim, ao olhar cá para dentro, naquilo que estou a sentir, ir encontrando esta tónica emocional que aqui está. Porque é diferente eu estar bem, não vou fazer nada, claro. Mas se eu estiver apática, é diferente eu estar bem. Porque apática eu não vou estar tão envolvida, tão empenhada, tão compassiva com o outro ou com a tarefa que estou a fazer. Parece estar anestesiada, não é? Pois, mas eu acho que estou bem. Sim. Mas na realidade estou apática. Que é diferente eu estar bem e sentir-me serena. Ótimo, serena, certamente estou muito mais disponível, muito mais... A harmonia. Exatamente, muito mais disponível para o outro, ou muito mais tolerante para com as tarefas. Isto faz sentido. Faz todo sentido. E realmente isto é que é importante na inteligência emocional. E então aí é que eu vou regular. Porque se eu estiver serena, tudo muito certo e dá imenso jeito na situação em que eu estou. Mas se eu estiver apática, pode não dar jeito absolutamente nenhum. E então eu tenho que ter aqui uma atuação. Eu tenho uma série de pessoas à minha volta, estão à espera que eu faça determinada coisa e eu estou sem a emoção, sem a força, sem a energia que é preciso naquele momento. Pronto. E esta autorregulação vai-me ajudar nesse sentido. De eu, num curto espaço de tempo, com recurso aos meus pensamentos, conseguir reagir de forma mais adequada àquela circunstância. Todos nós somos portadores de inteligência emocional, certo? Sim. O que é uma pessoa com inteligência emocional? Pois será uma pessoa certamente fantástica. E feliz, não é? Mesmo que pode ter a ideia de que é feliz, mesmo que não se sinta sempre feliz. Sim. Que é muito bom também. Claro. Mas certamente é uma pessoa que terá mais saúde mental. Eu arriscar-me-ia mesmo a dizer isto. Uma pessoa com uma boa inteligência emocional será certamente uma pessoa com mais saúde mental. Porque é uma pessoa que consegue interpretar os estímulos que tem à sua volta, pessoas, situações, não interessa. Faz a leitura, não é? Exatamente, faz a leitura, filtra aquilo que lhe chega e este filtro, reforço, vai ajudá-la a ajustar-se ao contexto. E a tomar decisões. E fazer as melhores escolhas. Exatamente. A ser empática, a ser mais compassiva. E a sair até de situações estressantes e difíceis, não é? Sem dúvida nenhuma. Porque, imagina, os gatilhos, ainda há pouco falámos, não sei se depois me iria perguntar isso ou não, mas os gatilhos emocionais são, como os teóricos dizem muito bem, sequestram a amígdala. A amígdala é o centro das emoções. Sim. Realmente uma situação num gatilho faz com que pode ser uma pessoa, uma situação, uma lembrança, frase. Uma memória, exatamente, uma música, uma determinada cor, pronto. E aquela imagem que eu recebo pelos meus sentidos cria um alerta no meu cérebro e impede-me de ter a melhor racionalidade sobre aquele momento. E eu quase que sinto
o que senti naquela situação. Que não está a acontecer agora, mas na minha cabeça eu estou a recebê-la como algo similar e, portanto, o meu corpo vai reagir e muito bem, como se estivesse num perigo ou numa situação mais prazerosa. Imaginando uma música ou uma situação que me é muito agradável, e eu volto a ouvir essa música rapidamente, a minha memória afetiva, como eu lhe chamo, gosto muito de chamar a memória afetiva, porque é muito isso. Há uma memória carregada de uma afetividade positiva àquela circunstância. E eu vou para lá. Aquilo não está a acontecer, mas eu vou para lá e faz-me sorrir, e faz-me ficar bem disposta, e faz-me ficar com um estado emocional muito mais agradável, não é? Ou um gatilho negativo. E esses gatilhos realmente sequestram a amígdala. Porquê? Porque impedem-me de ter uma capacidade de usar a minha racionalidade naquele momento. E eu tenho a ideia de fugir, de evitar aquele sítio. Estão muitas pessoas, vão achar que eu não estou bem nesta circunstância, vou fugir, não vou dizer nada, ou então vou agredir, porque é o registro da luta-fuga. Sim. Pronto. Ou da paralisação. Sim. Ou fico estática, ou agrido ou fujo. Portanto, são 3 tipos de resposta muito, muito instintivos que nós temos como forma de nos defendermos do contexto onde nós estamos. Pois é, acredito que aí em casa deva estar colado ao ecrã, porque este tema é um tema muito interessante, mas vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje estamos a falar sobre inteligência emocional e interioridade, que estamos aqui com a psicóloga Elsa Rodrigues, que nos vai falar sobre este tema tão bonito. E vou começar a nossa segunda parte com uma frase da psicóloga Elsa, que diz assim: acredita que em cada ser humano há potencial a explorar. Tudo nos pode parecer impossível até fazermos acontecer. Gostaria que comentasse esta frase que é sua. Eu sei que é difícil, sim. mas... Não, mas acho extraordinário, assim como uma outra que é que a emoção é o tempero da nossa vida. Sabermos... Muito bem. A emoção é o tempero da nossa vida. Efetivamente, como eu tinha dito ainda há pouco, eu sou apaixonada por pessoas. Acho que tem imenso para nos dar. Podemos desbravar um mundo que nós nunca conhecemos totalmente, nem a nós próprios. Sim. Aliás, a questão da cura, por exemplo, num processo de psicoterapia, às vezes as pessoas questionam-me, então estou curada, até a título de brincadeira. E eu digo, estamos num processo de compensação, estamos estáveis. A cura, não sei bem o que isso é, porque é um processo de construção, é como um jardim, não é? E aproveito para partilhar aqui uma questão que me parece importante, para quem nos possa estar a ver. O nosso cérebro é como um jardim, e até no âmbito da inteligência emocional é muito isto. O nosso cérebro é um jardim e as flores são as palavrinhas que nós utilizamos. E é muito importante nós sabermos cuidar desse jardim, das palavras que utilizamos, porque as palavras, várias palavras, completam pensamentos e muitas das vezes os pensamentos que as pessoas têm são completamente destrutivos, negativos e acabam por trazer comportamentos, emoções e depois comportamentos completamente desajustados, incoerentes, e as pessoas sentem-se infelizes. Obviamente que quando nós temos este sentido de responsabilidade de procurar o melhor que há em mim, e no aqui e no agora, o fazer acontecer o melhor de mim com esta pessoa ou com aquela, esta exigência construtiva vai fazer com que eu também vá tendo, vá recebendo os outputs que eu vou ter da minha atuação, vão ser de reforço e vão-me ajudar imenso. E, portanto, aí eu vou não só fazer acontecer coisas boas que eu quero, como também descobrir o melhor de mim. Portanto, eu acredito mesmo que num processo de psicoterapia, num processo de formação, desenvolvimento pessoal, de coaching, eu fiz formação depois em coaching psicológico,
e há estratégias e há exercícios que efetivamente vou buscar, tenho o meu alinhamento, mas naturalmente que vou buscar algumas ferramentas que são naturalmente potenciadoras para aquela pessoa naquele momento e que eu acredito que podem fazer a diferença e efetivamente acaba por ajudar, e esse é o grande objetivo, que as pessoas consigam fazer acontecer nas suas vidas. Parece muito fácil, mas não é. Uma pessoa pode ser inteligente, mas a sua inteligência emocional ser escassa. Como é que é isto? Exatamente. Estamos a falar do quociente intelectual, que é aquilo que a pessoa consegue, que até é anterior realmente à inteligência emocional, que era aquilo que se conhecia até aos anos... O QI, o quociente intelectual, que era aquilo que nós conhecíamos no século XX, anos 60, 70, que foi muito estudado, com testes, as inteligências múltiplas do Gardner, a inteligência intrapessoal, interpessoal, enfim, uma exploração muito grande e realmente de louvar daquela época. Sim. Mas o que é que se percebeu? Que realmente havia pessoas, e isto através de alguns doentes de AVCs, por exemplo, de lobotomias, não é? Que tinham retirado tumores do cérebro, e percebeu-se, em alguns estudos de caso, que as pessoas faziam os testes cognitivos para a época e tinham, de facto, um resultado extraordinário, conseguiam resolver problemas, conseguiam estar atentas, conseguiam ter uma boa capacidade de raciocínio lógico-matemático, verbal, mas efetivamente não eram bem-sucedidas. Havia algumas coisas que não conseguiam. Até um estudo muito conhecido é o caso Elliot, que foi um senhor que sabia, mas não sentia, que foi um dos casos que veio depois muito na bibliografia para o mundo da inteligência emocional, como aquele caso em que o senhor sabia tudo, percebia tudo, os testes, ele estava intacto a nível cognitivo e intelectual, mas efetivamente o senhor não conseguia ter um negócio bem-sucedido, não conseguia manter um casamento, não era apropriado na forma como se relacionava com os outros, e quando se começou a explorar, percebeu-se que não havia o acesso, portanto, o canal de comunicação entre a zona da amígdala e o neocórtex, portanto, a parte frontal do nosso cérebro, que é a parte pensante. O canal de comunicação estava, vamos lá, não havia uma ligação, tinha sido com a cirurgia, tinha sido afetado. Obrigada. Tinha sido afetado e, portanto, não havia o acesso das emoções à consciência. E, portanto, ele sabia que lhe corria mal, mas não se incomodava com isso. Okay? E então, será que a inteligência ou o quociente intelectual é mesmo mais importante? Ou a nossa capacidade de nos criticarmos, incomodarmos com aquilo que efetivamente não corre bem? Sim. Ou de replicarmos ou insistirmos em algo que corre bem? E aqui é que começa esta questão da inteligência emocional. Portanto, podemos ser muito inteligentes, é ótimo que sim, mas termos a capacidade de saber utilizar essa inteligência onde estamos e com quem estamos, já estamos a falar de inteligência emocional. Então, uma precisa da outra. Sem dúvida, sim. Uma precisa da outra e é engraçado porque às vezes qual é que é mais importante ou qual é aquela que vem primeiro. Muitas vezes elas ocorrem quase de forma automática, porque nos processos automáticos que nós temos, e os pensamentos automáticos negativos são muito assim. Claro que existe normalmente um estímulo que eu posso ver, esse estímulo ativa um determinado pensamento e esse pensamento desencadeia uma emoção. Imaginando que agora surge um pensamento de vão pensar que eu não deveria estar aqui ou ninguém gosta de mim, por exemplo. Sim. Se eu percebi no meio de meu grupo de amigos que ninguém me dirigiu a palavra ou que ninguém gosta de mim, isto foi uma coisa minha, um pensamento meu, este pensamento vai instaurar um estado emocional negativo que eu daqui a poucos segundos, minutos, vou sentir. Sinto-me incomodada, sinto-me angustiada. E o meu comportamento vai ser de retração e maior inibição, eu quero é desaparecer dali.
o que é que se pretende ajudar muito com as pessoas quando estão neste processo, já neste círculo vicioso negativo? É ajudá-las a perceber o que é que realmente desencadeia a causa daquele pensamento, quando a pessoa tem. Eu tenho determinado tipo de pensamentos. Ok, qual é que é a causa? O que é que poderá estar antes disso? Para depois a pessoa perceber que aquele tipo de pensamentos desencadeia emoções menos boas e essas emoções desencadeiam comportamentos menos bons. E o objetivo é conseguirmos gerir isto num processo quase inverso. Para eu não ter este comportamento de isolamento e de inibição, eu tenho que perceber a minha emoção, vou gerir a minha emoção, gerindo a minha emoção, ok, vou chegar ao pensamento. Como é que eu trabalho o pensamento? Questionando a minha própria ideia sobre aquilo que eu estou a sentir. Porquê é que eu acho que ninguém gosta de mim? O que é que me leva a achar que ninguém gosta de mim? Quer dizer, se calhar há pessoas que podem não gostar muito, mas não vi nada aqui que me dissesse que ninguém gostava de mim. Então, bora lá, vamos pensar aqui noutra forma que seja mais sensata. Agora, se eu só for inteligente, fica lá a saber se gostam ou não gostam de mim. E digo disparates e os outros estão a olhar para mim mesmo com um ar de desaprovação e eu não me incomodo absolutamente nada com isso. Porque, na realidade, eu não tenho crítica e cada vez me afasto mais dos outros. Sim. Estou-me a fazer entender. Sim. E aqui entra, então, o saber dominar as emoções. Exatamente. Que é extremamente importante. Exatamente, sim. Por via dos próprios também pensamentos. Nós percebemos que há uma ligação direta entre os pensamentos e as emoções, é importante. O saber também dominar as emoções, às vezes, também nos faz fazer olhar para a nossa história, porque há muitas coisas que aconteceram na nossa história, sim, que refletem aquilo que somos hoje, claro, e também as nossas emoções. Claro, então, o saber dominar, o saber trabalhar também é o não ter medo de olhar para o nosso passado e poder aceitá-lo, poder trabalhá-lo. Isso é espetacular, termos essa capacidade. Quando as pessoas muitas vezes me dizem, em clínica privada, por exemplo, eu quero esquecer isto, eu digo sempre, então eu aí não a vou ajudar. A esquecer não é preciso nós esquecermos nada, não conseguimos esquecer nada. O nosso pensamento não reconhece negação, portanto, claro, se eu disser agora não quero pensar nisto, é nisto que eu estou a pensar, não é? Pois, já estamos a dizer que não queremos não pensar. Não quero pensar naquilo, não é? Agora não quero pensar nesta carpete, é exatamente na carpete que eu estou a dirigir para o meu cérebro, não é? Portanto, o objetivo é, se eu não quero pensar nisto, então vou pensar no quê? Não é? Vou pensar noutra coisa. Claro que aquilo que estava a dizer é muito importante. O nosso percurso traz uma série de ideias sobre nós que podem ativar aqui um conjunto de esquemas precoces mal adaptativos, sim, que a psicologia chama assim. E com um conjunto de crenças nucleares que muitas das vezes nos condicionam efetivamente. Mas as crenças, essas crenças são ideias de fracasso, de inferioridade, insegurança. Palavras que foram ditas. Não, isto é o sentimento geral que se tem de abandono, rejeição, por exemplo, são sim, algumas. E depois essas crenças podem trazer naturalmente emoções menos boas. Agora, o que é ativado em primeiro lugar são os pensamentos. Sim. Porque eu imagino que eu tenho um histórico de rejeição. Imagino que eu tive um percurso em que me senti rejeitada muitas das vezes pelas pessoas. Obviamente, eu num grupo de amigos sinto aquilo. Se não olham para mim 3 vezes como eu acho que deveriam de olhar, porque eu olho para as pessoas com quem estou a falar, e se o meu colega olha mais para si do que para mim, é porque ele gosta mais de si do que de mim. Eu sinto-me rejeitada. Obviamente que eu estou a exagerar, claro. Estou só aqui a dar um exemplo. Mas é muitas vezes este o padrão das pessoas. Isto começa a ativar de tal maneira a angústia daquela pessoa que está a ser rejeitada naquele momento, e isto tem que ser trabalhado. Não, eu senti aquilo naquele momento, mas na realidade eu não estou a ser rejeitada. A minha ideia é que me leva para aí. E isto tem a ver com o meu passado. Eu tenho é que reinterpretar o meu passado, reenquadrá-lo, ressignificá-lo, não é? Ressignificá-lo e perceber que é o que é. Não houve intenção, podia ter sido de outra maneira, ok, mas foi assim. O que é que eu aprendi com isto que foi assim? O que é que eu ganhei? Se calhar resiliência, superação. São coisas extraordinárias que pessoas com percursos muito difíceis conseguiram desenvolver e que não dão conta. E que não valorizem, que não se sentem gratos por isso.
percebe? Portanto, é óbvio que a dor é sempre dor, mas a dor traz-nos também outras capacidades. Só que às vezes não conseguimos olhar para isso dessa forma, não é? Quais são as ferramentas que podem ser usadas para trabalhar então a inteligência emocional? Nós já fomos falando de algumas. Sim. Eu diria mesmo, portanto, as ferramentas de autoconhecimento são não só exercícios que muitas das vezes, coisas simples que podemos fazer em casa. Olha, um exercício interessante é termos a capacidade de arranjar um caderninho e diariamente eu colocar a data e com o que é que eu me senti hoje bem e com o que é que eu me senti menos bem. E eu identificar aquilo que realmente me alavanca para um melhor estado emocional ou aquilo que me prejudica ou que me impede de chegar a um melhor estado emocional. Uma estratégia simples que me pode ajudar ou que me pode ajudar ou que me pode prejudicar. Por exemplo, a capacidade de me autoanalisar sem ser num registro de paranoico ou persecutório, nada disso, porque há pessoas que às vezes andam num registro quase pidesco em relação a si próprias, portanto não é isto, nem dão conta que os outros existem. Claro. Pronto, mas a ideia de fazermos aqui uma autoanálise, o que é que eu estou a sentir neste momento, o que é que me faz sentir isto, que outra forma tenho eu de lidar com este sentimento, são questões que poderão ser importantes. E eu diria ainda que, perante o pensamento que eu tenho, palavras é o que eu utilizo, e se são palavras naturalmente negativas, as minhas flores, as flores do meu jardim vão secar, vão ficar com doença, não é? Portanto, mudar as palavras menos boas em palavras mais construtivas, mais positivas. E um exemplo, as pessoas às vezes têm... Recordo-me agora de uma pessoa com quem convivia há muitos anos atrás, que dizia assim com frequência, diariamente: já viu a minha pouca sorte? Tinha esta expressão diariamente, já viu, isto é a minha pouca sorte. Em que é que ajudava aquela pessoa a dizer aquilo diariamente, a minha pouca sorte? Como se nada dependesse de mim, mas tudo depende dos outros, até por cima é tudo mau. Então, em vez disto, o que é que eu posso dizer, o que é que eu posso que me ajude, para já que exteriorize um bocadinho o meu desânimo, mas que me ajude a sair dessa emoção menos boa. Olha, as coisas podiam realmente correr melhor, ou eu vou fazer para que as coisas possam correr de maneira diferente. Eu continuo a acreditar que as coisas vão ser diferentes. É muito mais potenciador, alavanca-nos muito mais do que eu resignar-me àquela insatisfação. Um dia, um professor meu de anatomia, ele contactava com alguns doentes e ele apercebeu-se que, independentemente da situação que estavam, melhor ou pior, eles diziam assim: olha, podia ser pior. E ele disse que achou aquilo muito interessante e que ele levou aquilo para a vida. Realmente existem pessoas em piores situações daquela em que eu me encontro. Claro. E que alguns doentes, que ele ficou muito admirado, que ele nunca imaginou esse tipo de resposta, diziam assim: oh, doutora, eu estou assim, mas podia ser pior. E às vezes também é essa visão que nós precisamos de ter. Eu estou nesta situação hoje, eu encontro-me com esta doença, mas podia ser pior, podia estar noutra situação, então vamos em frente, não é? É essa capacidade de superação, não é? Sim. O superarmos hoje é assim. Ok, posso não gostar disto, Claro. posso ter não gosto disto, não gosto desta situação, mas aceito-a para, como tal, para conseguir continuar a minha vida e lutar perante os desafios com que me vou confrontando. Qual a relação, então, entre inteligência emocional e a tal interioridade? Bom, isso aí foi assim sou uma autodidata. Pronto, quando eu recebi este convite da Escola Razões da Esperança, eu percebi que havia uma intenção de ligar um bocadinho a psicologia, para já introduzir aqui um tema da psicologia tão pertinente, mas no âmbito da Igreja. E pronto, e depois, como sabiam que eu tinha também um bocadinho esta formação na área das ciências religiosas, eu pensei, por que não? Por que não fazer aqui uma ligação? Qual foi a ligação que eu entendo possível aqui, que eu estou a procurar fazer? A inteligência emocional é um caminho de busca de autoconhecimento, de autoconsciência,
de autorregulação, empatia, compaixão e um melhor relacionamento com os outros. Obviamente que uma pessoa que consiga fazer esta caminhada por etapas, a pessoa vai à procura de uma paz interior, de um encontro consigo próprio, que se pretende que seja extraordinário. E, portanto, a interioridade vem nesta linha da pessoa ir ao encontro consigo própria, por via do bem, não é? Sim. Sempre por via do bem, da serenidade, da paz. E como é que eu consigo alcançar uma paz no meio de tanta turbulência? É eu deixar de ouvir tanto ruído exterior, focar-me em si, no outro, naquilo que eu não gosto, naquilo que eu não concordo, e direcionar-me para mim, não de uma forma egocêntrica, certo? Mas de uma forma de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, para eu conseguir chegar mais a si. Se eu estiver mais em paz comigo, eu vou querer estar em paz consigo e vou, se possível, modelar, não é, os outros à minha volta, no sentido de também de estarem bem, de se sentirem bem. E foi um bocadinho este o caminho. Portanto, fazendo aqui um percurso dos domínios, do modelo ao do outro, mas neste caso eu estou a seguir o mesmo modelo de Goleman, um modelo misto, porque de acordo com o tempo que temos e foi aquilo que entendi mais adequado. E o objetivo é depois as pessoas perceberem que, por exemplo, uma tarefa que já fizemos foi as diferentes emoções, a autoconsciência emocional, eu identificar a minha emoção de desânimo, que passagem, por exemplo, bíblica, que versículo eu posso encontrar uma resposta que me alivie aquela minha emoção. Sim. E então estou a convidar as pessoas neste sentido, esta ligação que estou a fazer. Estou a descobrir também isto, está a ser muito interessante para mim. Espero que naturalmente as pessoas que estão a participar, pelo menos o feedback tem sido positivo. Bom, e espero que assim continue. Mas é um bocadinho a ligação que estou a fazer, portanto, encontrarmos na fonte da palavra, não é? Portanto, todas as pessoas que procuram este tipo de formação religiosa também estão à procura disso, não é? Eu vou, por exemplo, nesta questão das emoções, cada pessoa vai procurar um versículo que consiga responder àquilo que efetivamente um salmo, não interessa, que faça sentido e que apazigue e percebermos que, porque a crença e a crença religiosa, efetivamente, e os estudos naturalmente que apontam para isso, é securizante. Em termos da gestão da ansiedade, pessoas que efetivamente são crentes têm uma capacidade, porque entregam ao ser superior, entregam a Deus, não é? Portanto, e esperando que Ele as ajude, que Ele as conforte, e esta entrega permite efetivamente que a pessoa minimize ali às vezes o pico da ansiedade. E seja mais resiliente. E que seja mais resiliente. Isso é... Sim. Uma vez disseram-me assim, Sandra, a vida interior é tudo. E podemos afirmar isso, nessa questão da vida interior, que ela nos ajuda também a nós dominarmos as nossas emoções? Assim, o nosso mundo interior, efetivamente, é onde isto tudo acontece. Não é? Quando eu falo de interioridade neste contexto, é muito a remeter para a paz comigo e, naturalmente, com os outros. O querer o bem para mim e, naturalmente, para os outros. Sem dúvida. Portanto, este é o princípio da interioridade quando fui buscar este conceito complexo e grandioso, mas a ideia é esta. Portanto, nesta vertente, de estar em paz comigo e com os outros. Mas a interioridade é isto tudo, portanto, tem a ver com a gestão do que eu sinto, com o que eu penso, com o que eu sei que me passa pela cabeça e que não deveria de sentir, porque não é bom ou porque não me traz coisas boas, com aquilo que eu sei que gostava de atingir e então o que é que eu tenho que fazer para tal. E depois também a interioridade prevê o quê? Na minha perspectiva, prevê que nós consigamos criar aqui uma harmonia nas diferentes dimensões que nós temos. Sim. Física, psíquica, emocional, espiritual.
Portanto, pretende-se isto, esta interioridade é isto tudo. Portanto, quando lhe disseram isso, olha, eu concordo. Sim. eu concordo com isso. Tinha imensas perguntas para lhe fazer, mas infelizmente estamos mesmo na reta final. Certo. Uma mensagem para quem está lá em casa. Eu atrever-me a dizer às pessoas que, se ainda não iniciaram, é importante acreditarem que existem sempre aspectos muito positivos em nós. É importante que acreditemos que isso existe, que isso acontece. Portanto, façamos aqui um desafio a nós próprios, diário, de encontrarmos o melhor que há em mim. Obrigada pela sua presença e por nos trazer este tema tão bonito. Obrigada. Que são as emoções, trabalhar as nossas emoções. E também para ajudá-lo, porque não, a adquirir alguns livros na nossa livraria. Temos aqui o Curar-se para Ser Feliz, do Padre Adriano Zandonar, a nossa editora, Canção Nova, que pode adquirir na nossa livraria ou então no loja.cançãonova.pt. Orações também para conquistar o equilíbrio emocional, do Padre Marlon Múcio. Temos também Depressão, Onde está Deus, do Dr. Roque Savioli. Stress, Ansiedade e Depressão, Como Prevenir e Tratar através da Nutrição, com a doutora Gisele Savioli. A Luta contra a Depressão, do professor Filipe Aquino. Também A Cura como a Expressão da Misericórdia de Deus. A Cura sob o Seu Domínio, Daniel Godry. E Livre para Viver, Dr. Roque Savioli. E muitas mais. Teríamos aqui, temos um celeiro muito bom, então pode recorrer à nossa livraria, adquirir os nossos produtos e trabalhe as suas emoções com as pessoas certas, como disse aqui a psicóloga Elsa. Eu acho que é importante nós procurarmos aquilo que é o certo, não ficarmos agitados e depois cair naquilo que é o menos adequado para nós e caminhamos nesta vida interior na busca de ajustar as nossas emoções, de trabalhar as nossas emoções. Assim me despeço, até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.